justificação. E nós vamos falar sobre essa doutrina, o que as Escrituras nos trazem sobre essa doutrina. Contudo, em mente que não existe construção cristã, não existe vida cristã sem a justificação. A justificação, ela é, e nós vamos entender, ela faz parte da porta de entrada para o cristianismo. Como assim? Bom, nós vamos adentrar ao texto e as referências bíblicas, e aí a gente vai podendo compreender o que é a justificação. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, santo, justo. O Senhor sabe, Deus, dar boas coisas a todos, Deus, como o Senhor tem sustentado a todos nós, podemos estar aqui, ainda numa igreja que pode pregar o teu evangelho, ainda livre, Senhor Deus, num mundo tão tenebroso, num mundo em que há uma perseguição contra o teu evangelho. Então, obrigado porque somos privilegiados de estarmos aqui essa noite, ouvindo da tua palavra, estudando os teus estatutos, nos debruçando, Deus, sendo enriquecidos pelo teu amor através das tuas palavras. Senhor Jesus, que seja o Senhor falando essa noite, que o Senhor deposite a boa semente no coração de cada um e faça dar fruto, conforme a tua santa vontade. Amém? Então, o texto começa assim: aqueles a quem Deus efetivamente chama, lembrando que nós falamos sobre chamamento eficaz no capítulo 10, quem estava aqui, né? Nós falamos sobre um chamamento que era um chamamento externo, que é a pregação da palavra, mas um chamamento interno, que é o chamamento eficaz que o Espírito Santo faz no coração do homem. Esse é o chamamento eficaz, que é irresistível, ou seja, quando o homem é chamado pelo Espírito Santo, ele rende-se a Deus. E depois disso, nós entramos. Aqueles a quem efetivamente Deus chama, também justifica gratuitamente, não por infundir neles justiça, mas perdoando-lhes os pecados, e não considerando-os e aceitando-os como justos. Não porque qualquer coisa operada neles ou por eles mesmos, mas somente por causa de Cristo, não lhes imputando a fé mesma, nem o ato de crer, ou qualquer outra obediência evangélica como justiça, mas imputando-lhes a obediência cativa de Cristo, a toda a lei e a sua obediência passiva na morte, como a única justiça deles pela fé, que não é deles, mas dom de Deus. Eu vou explicar tudo isso, não se assustem. Os antigos escreviam bem melhor do que nós. Lemos em Romanos, capítulo 3, verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 8, 30. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Romanos 4, 5 a 8. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim que também Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. 2 Coríntios 5, 19 a 21. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiou a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, e em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Veja, Jesus não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Filipenses 3, 8 a 9. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser chamado nele. Não tenho justiça própria, porque essa procede da lei, mas aquela, ou seja, a fé que é
mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, a justiça é mediante a fé em Cristo Jesus e procede de Deus. Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos. Veja, as boas obras sendo consequência daqueles a quem Jesus chamou. Então, voltando ao primeiro parágrafo, o que a gente vai entender sobre justificação? O que é essa palavra tão bonita? Justificação é um termo jurídico que significa tornar algo justo. Ou seja, quando um juiz declara, bate o martelo sobre alguém dizendo, você é justo. Então isso é justiça. E a justificação é quando aquela pessoa é tornada justa. Justiça é a condenação do pecado e a absolvição daqueles que são inocentes. Justificação é a sentença dada àquele réu que foi tornado justo. Então, vocês conseguem entender que a justificação não é algo que ocorre dentro do coração do ser humano. Ela ocorre no tribunal de Deus. Como assim? Nós todos caímos no pecado de Adão, junto com Adão e Eva, como todos vocês sabem. Somos nós devedores de Deus, somos nós pecadores, somos nós não detentores da graça quando nós nascemos. Porém, aquele que pela fé crê no sacrifício de Cristo é declarado justo. Ou seja, no tribunal de Deus, algo externo ao ser humano, acontece algo impressionante. Deus o declara justo. E essa mudança, a justificação, é um ato, então, forense, de tribunal. E não uma mudança interna. A mudança interna que ocorre no ser humano chama-se santificação, que é um processo a qual nós vamos, pouco a pouco, nos parecendo com Jesus. Então, isso é a santificação. A justificação é um ato legal, é um ato sobre a nossa pena. Nós somos tornados justos. Pense num tribunal onde o juiz declara alguém inocente. A declaração muda o status legal daquela pessoa. Aquela pessoa, por exemplo, se já tinha sido culpado num tribunal, ela passa a ser inocente a partir da apelação dela. Mas o caráter interior não é mudado ali, naquele primeiro momento. Óbvio, é mudar, a gente adentra na fé, né? Mas a mudança de caráter interior, pouco a pouco, chama-se santificação. Mas aqui nós estamos falando da justificação. Deus declarando um pecador justo. E por que Deus faz isso? A Escritura afirma que Deus imputa ao pecador tanto a obediência de Cristo, quanto a obediência ativa, quando ele cumpriu a lei, e quanto a obediência passiva, né? O sofrimento dele na cruz. E por que Deus faria isso para um pecador? Você acha, então, que Deus é injusto porque ele está tornando justo alguém que não é justo? Não, Deus não é injusto. Por quê? Porque ele cobrou esses pecados. Mas ele cobrou esses pecados em quem? Em Jesus. Vocês entendem, então, que o pecado que estava em nós, que nos prendia, que nos impossibilitava de se chegar a Deus, que nos impossibilitava da salvação, esse pecado ele foi transferido para Cristo lá na cruz. E Cristo morreu por aqueles pecados. Logo, Deus não é um juiz injusto, porque ele pagou pelos nossos pecados. E nesse caso é um juiz ainda que ele mesmo pagou o preço pelos pecados, dando o seu filho para morrer por nós. O seu filho 100% homem e 100% Deus, como já sabemos. Então, primeiro, a primeira acusação, então Deus é injusto. Não, Deus é justo, porque Deus
pagou pelos pecados daqueles a quem ele declara justo. Mas por que ele declara alguns justos e outro ele não declara? Será que esse que foi declarado justo é melhor do que o outro? Tem alguma coisa boa naquela pessoa? O que faz com que alguém se torne justo? Alguns vão alegar que é a fé. Mas a fé, ela é instrumento e ela não é mérito. A fé não é a base da justificação, mas é o meio pelo qual recebemos a justiça de Cristo. Imagina, a fé não é o cirurgião, a fé é a pinça na mão do cirurgião. Nesse caso, a fé é a resposta que nós temos daquele chamamento eficaz, que nós já vimos na doutrina passada, e a fé é um instrumento pela qual nos é imposta a graça de Cristo, que tem uma questão, a justificação tem sempre o lado, vamos pensar assim, um lado negativo, que é tirar a culpa dos nossos pecados, e o lado positivo, que é depositar na nossa conta os méritos de Cristo. Eu já falei isso várias vezes aqui. É como se a nossa conta fosse de menos infinito, não para zero, mas para mais infinito. Como esse crédito é colocado na nossa conta? Mediante a fé. Mas a fé é mérito? Então eu tenho mérito por ter fé? Não. Porque a fé é o instrumento, mas o cirurgião é o Espírito Santo. É o próprio Deus, os méritos são de Cristo. A obra foi de Cristo. A obra interna é do Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé é dom de Deus. Nós estamos começando a perceber que a salvação do ser humano, ela advém do Senhor para com o pecador, e não do pecador para com o Senhor. É Deus nos resgatando a ovelha perdida, e não a ovelha buscando no sentido efetivo. Eu entendo que nós buscamos, é verdade que todos nós aqui procuramos Deus em algum momento, mas foi Deus quem nos alcançou. Foi Ele que nos justificou, foi Ele que nos deu a fé, foi Ele que nos fez o chamamento tanto externo, né, do evangelismo, quanto o chamamento interno, e Ele nos fez responder pela fé, e em nossa conta, Ele depositou os méritos de Cristo. Vocês conseguem entender? E isso é fundamental, porque essa doutrina é tão importante que isso que nos coloca de joelhos diante de Deus. Porque se tivesse mérito um ser humano, ele poderia perder essa salvação. E tem várias implicações. Ele poderia jogar fora, ele poderia ter orgulho, mas não. A justificação é uma doutrina que nos coloca de joelhos diante de Deus. Você não precisa ter uma fé suficiente para ser salvo. Basta lançar-se ao pé de Cristo. Ele é que é suficiente para a salvação. Não existe mais ou menos fé nesse sentido. Existe fé naquilo que Cristo fez. E Ele é suficiente para salvar um pecador. A fé, então, não é a base de justificação, mas é o meio pelo qual recebemos a justiça de Cristo. A fé não é meritória. Ela mesma é dom de Deus, como em Efésios 2:8. A fé é dom de Deus. Então a fé, ela não é então não quer dizer que eu sou melhor do que o outro porque eu tive fé e o outro não. Não! A fé é dom de Deus e não é um mérito, porque a salvação é pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie. E isso nos traz esse primeiro parágrafo, então, estudando um pouco sobre essa doutrina, algumas aplicações. E eu vou fazendo as aplicações junto com as explicações. Primeiro, isso é um conforto aos fracos na fé. A certeza da salvação não depende quantitativamente da fé, mais ou menos fé, mas depende do objeto da fé. Fé em Cristo. É Cristo, o único, suficiente Senhor e Salvador. O objeto da fé. Mas o objeto da fé é no Cristo bíblico, não no Cristo como um guia espiritual, como os espíritas dizem. Não numa fé num homem que foi abençoado
como os testemunhos de Jeová falam, mas do Cristo verdadeiro, que as Escrituras nos dizem, 100% Deus, 100% homem, não tendo pecado, feito pecado e moído pelas nossas transgressões. A fé nesse Cristo nos salva. E aí, nós podemos passar por dúvidas, mas não se preocupe. Não é as nossas dúvidas não nos tiram a salvação. Porque a salvação também não nos foi dada pela quantidade da nossa fé. A salvação nos foi dada por causa de Cristo. E Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra até o dia final. E a outra doutrina que nós aprenderemos no futuro é a perseverança dos santos. Primeiro, é um alívio às consciências culpadas. A certeza da salvação deve fazer com que o crente pode vir com paz diante de Deus, pois foi justificado plenamente e de uma vez por todas. Isso significa que verdadeiramente justificado, os teus pecados do futuro foram perdoados. Ah, mas então eu posso viver pecando? Não. Por quê? Porque se você viver pecando, tiver essa vontade, significa que teu coração não foi transformado. E o coração transformado chama-se santificação, né? O processo de transformação do coração não ocorrer em você, significa que você não foi salvo. Bom, se você foi salvo, quer a santidade, busca uma vida com Deus, uma intimidade com Deus e falha, você vai continuar sendo salvo. Não é porque você não tem porque você tem o cabelo comprido que você vai para o inferno. Não é por causa que você fez alguma coisa ou porque mentiu que você não vai ser salvo, ou porque você fez qualquer outra coisa. O que esses pecados demandam é arrependimento para reconciliação de intimidade com Deus, mas não para perda de salvação. Não há perda de salvação. Haja vista a parábola do semeador. Jesus diz: a semente que deu fruto, Deus fez, deu 10, 20. As outras que não deram frutos, que se perderam no meio do caminho, que se esfriaram, que não deram frutos. Não foram sementes que atingiram bom solo. Logo, se você é salvo, uma vez salvo, para sempre salvo. Não há perda de salvação. Contudo, fica o alerta. Se você quer usar isso de um meio licencioso para que você viva uma vida de pecado, provavelmente você nunca foi salvo. Humildade e gratidão. Não temos em nós mesmos algo que mereça aceitação. Somos salvos somente pela graça. E esse deve gerar adoração verdadeira. Você imaginou eu chegar para minha mãe e para o meu pai e pedir para eles me devolverem R$100 que eu tinha emprestado? É de uma forma que você chega quando você vai pedir devolução de um dinheiro. Agora, e se eles, por graça, quiserem me dar R$100? Eu dou um exemplo de dinheiro, mas pode ser qualquer coisa. O meu coração é grato. E dessa mesma maneira, como eu não merecia nenhum presente ou dinheiro, enfim, qualquer coisa, e meus pais me deram, vamos dizer, numa situação específica, ou enfim, né? Cada um sabe. Se assim Deus nos deu a salvação. E com que coração nós nos achegamos a Deus? O coração que você vem para o culto fala muito mais da tua fé do que a tua boca. Porque aquele que vem com um coração humilde, grato, apesar das circunstâncias, é verdade, nós temos circunstâncias nas nossas vidas. Porém, gratidão, coração humilde, é porque entendeu que foi salvo e salvo sem mérito. Os méritos são de Cristo, que é a única forma de salvação, né? Não existe outro. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O evangelismo centrado em Cristo. Irmãos, não dá para a gente oferecer Jesus e mais alguma coisa. Não dá para ser Jesus e Maria, não dá para ser Jesus e o milho, né? A pessoa se ajoelhar no milho, não dá para ser Jesus e o batismo, Jesus e o dízimo, Jesus e mais alguma coisa. Não. A salvação é única e exclusiva por Cristo. Solo Christus. Somente Cristo. E a fé, ela é então o instrumento. E nós vamos estudar um pouco mais sobre essa fé no próximo parágrafo, que nós
Passamos ali a fé, que recebe e descansa em Cristo, e na sua justiça é o único instrumento da justificação. Contudo, ela não existe sozinha, pois na pessoa justificada, mas está sempre acompanhada por todas as outras graças salvadoras. Haja visto a santificação, né? Que advém depois da fé. Também não é uma fé morta, mas uma fé que opera pelo amor. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Tiago nos diz, assim também a fé, se não tiver obras por si só está morta. Nossa, mas então há uma contradição. Você percebe que a fé atuava juntamente com suas obras? Com efeito, pois, pelas obras que a fé se consumou. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos ler Gálatas e vamos ler esse último versículo 26. Olha lá o que diz. Aliás, vamos ler Romanos. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. E olha lá o último versículo de Tiago 2. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Bom, então parece que temos uma contradição nas Escrituras. Não, óbvio que não. Pega o contexto de Tiago. Tiago começa entre uma discussão, um diálogo sobre qual é a fé salvadora. E Tiago diz, a fé sem obras é morta. A fé que não produz o arrependimento, né, o arrependimento e fé, ou seja, a fé genuína que vem do Espírito Santo, ela não sendo dada ao crente, ela é uma fé falsa. É a fé na fé, isso chama-se fideísmo, se alguém quiser estudar mais sobre isso, em que pessoas têm fé na fé. Por exemplo, às vezes você olha uma mulher lá, coitadinha, nós sempre lá, rezando lá para um santo específico, em uma religião específica, e aí a gente pensa, será que aquela vozinha com tanta fé não pode ser salva? A resposta é não, porque nós não temos fé na fé, nós temos fé numa pessoa, e essa pessoa é Cristo. Mas um islâmico, bom islâmico, vai para o inferno porque ele não tem a fé em Cristo, a fé numa pessoa. Eu entendo que Deus salvou alguém como eu, ele pode salvar qualquer pessoa, mas o instrumento pelo qual ele usa é a salvação, é a fé na obra salvífica de Cristo. Óbvio, existe islâmico se convertendo, ok? Mas aquela pessoa que morre na ignorância, por mais que ele seja um excelente homem de fé, mas a fé dele é morta, porque a fé dele não é primeiro na pessoa correta. E a nossa fé, então, que está na pessoa correta, se ela é uma fé genuína, ela é acompanhada por obras, ela é acompanhada pela santificação. Aí isso se junta tudo. Peraí, essa fé que eu recebi por Deus e eu declaro nele e que me faz justo, ela vem junto com a santificação. Então as minhas obras, elas são condizentes com a minha fé. Porque se minhas obras não forem, a minha fé é morta. Assim a gente entende o texto de Tiago e vê que não há uma contradição entre os textos de Tiago e Romanos, e além de Romanos, também Gálatas. Olha só, a Escritura afirma que a doutrina na justificação é somente pela fé, sola fide. A gente já falou sobre solo Christus, mas também sola fide, somente a fé. Mas com a clareza de que a fé é apenas um instrumento, um canal, por meio que recebemos a justiça de Cristo. Não é a fé que salva em si, mas o Cristo que é recebido pela fé. Então, nós não podemos ter fé na fé e temos que cuidar disso. Eu sou um homem de fé. Tá, mas fé em quem? E que? Como? Eu sou uma pessoa de fé. Eu acho que para viver nesse mundo, todo mundo tem que ser uma pessoa de fé, porque nós não sabemos se o mundo vai estar em pé amanhã. Então, mas ser alguém de fé, não há salvação em quem tem fé na fé. A fé, ela está em uma pessoa, que é Cristo. Por isso, no Shabá, não faz sentido para nós comemorarmos o Shabá como judeus ou como os adventistas do sétimo dia, porque o nosso Shabá é uma pessoa, que é Cristo. Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso Shalom, nosso Shabá Shalom. Ele é a nossa salvação. Ele é objeto da nossa fé. E a fé
genuína em Cristo vem acompanhada de transformação. A ilustração: a fé é como uma mão estendida que segura o presente pela graça, o presente da graça, perdão. Ele não cria o presente, apenas recebe. Óbvio que aqui toda ilustração é falha, porque dá a entender um pouco de mérito, mas não. A fé é o instrumento pelo qual Deus usa, para que nós recebamos a justificação, que é nos tornar justo no tribunal de Deus. Não é algo interno é a santificação, né? A mudança do coração, a transformação que ocorre no nosso coração e a santificação. A fé nunca vem sozinha. Embora somente a fé justifique, ela nunca está sozinha na vida do crente. Sempre vem acompanhada das outras graças salvíficas, como arrependimento, amor, obediência, temor no Senhor. A verdadeira fé sempre produz frutos. Uma fé que não leva a uma vida nova não é uma fé verdadeira. O Evangelho não é apenas um convite para crer. O Evangelho não é somente um convite para crer. Ok, temos que crer, mas é um convite para ser seguido. Cristo é o caminho. Cristo diz, eu sou a porta, e não só diz eu sou a porta, eu sou o caminho, e estreito é o caminho que leva à salvação. Largo o caminho que leva à perdição. Jesus não é somente uma porta, um amuleto, uma questão de acesso, uma chave que nos abre o portal do paraíso, ok? Ele, além disso, ele é um caminho ao qual nós devemos seguir. A fé, ela atua pelo amor. A expressão que a gente leu lá em Gálatas 5,6 mostra que a fé genuína produz amor a Deus e ao próximo. Não adianta a gente falar em fé salvífica. A gente viu que o rapaz, nosso irmão em Cristo, que hoje está com o Senhor, o que foi morto com um tiro, não foi? Mas um cara que diz fé não pode odiar aquele que atirou. Pode pedir justiça, é verdade, mas não pode querer que aquele seja também alvejado. Nós somos diferentes que o mundo, porque Jesus diz, uns disseram, amem seus amigos e odeiem seus inimigos. Eu vos digo, amem seus inimigos e orem por eles. E se a nossa fé não passar disso, o nosso amor não passar a fazer a mesma coisa que os outros, isso os publicanos também fazem. Nós não somos como eles, nós fomos transformados, nós não somos publicanos, nós somos filhos, discípulos. Eu não estou dizendo que a pessoa que matou deve ser solta, não, ela tem que sofrer as consequências da lei. Mas eu não posso responder o ódio com ódio. Isso nos faz diferente de todas as outras religiões do mundo. Mesmo o Buda, que manda que as pessoas fiquem neutras, né? Fala da não agressão. Jesus diz, não, ore por eles, ame por eles. Não só fique em uma postura neutra. Quando a gente olha todo o descalabro que ocorre em Brasília, Deus nos manda orar pelo Alexandre de Moraes. Quão difícil é, né? Pelo Lula também é difícil, mas Deus manda a gente orar por eles, manda a gente amá-los. Não significa concordar, não significa seguir, não significa ser amiguinho, não. Significa amar, pregar o evangelho e orar. Muitas vezes as nossas bocas já criticaram o Supremo Tribunal Federal, mas quantas vezes as nossas bocas oraram pelo Supremo Tribunal Federal? Por mais difícil que seja. Eu lembro da história do nosso irmão, vou lembrar o nome dele. Conversei com ele, conversar em inglês, depois ele falou para mim, não, eu falo português. O nosso missionário lá na Ucrânia, ele, Antonioli, bom, uma coisa mais ou menos assim. Enfim, e ele foi, imagina, ele é ucraniano, foi chamado para ir a uma prisão onde estavam os russos, para pregar o evangelho. E, obviamente, ele como ucraniano, você acha que foi fácil para ele dizendo assim, ele contando para mim, André, eu não queria ir, só fui porque Jesus me mandou. Resultado? Tem uma igreja hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, com prisioneiros russos na Ucrânia. Pessoas que aceitaram Jesus. E aprove a Deus que aquelas pessoas, pensem nisso, lá no Kremlin, lá na Rússia, não se fala do verdadeiro evangelho.
Aquelas pessoas vêm para uma guerra num outro país, com motivo torpe, são presos e lá elas podem ouvir o evangelho. É Deus trazendo os seus eleitos para a salvação. E usando o Anatólio, Antônio, eu vou lembrar depois no final, ele tendo que ir pregar para pessoas que destruíram irmãos dele, que destruíram famílias, que mataram pessoas, que invadiram terras de pessoas. Eu não estou tomando lado aqui na guerra, mas estou só querendo mostrar que o sentimento do irmão, e o irmão foi obediente a Deus, levar o evangelho. E hoje há uma igreja de prisioneiros russos na Ucrânia. Nós mandamos oferta para eles, né? Missões, vocês lembram? Foram compradas alguns geradores de energia para que aquele povo que estava sofrendo o bombardeio, né, tivesse. E foi levado o negócio de purificação de água, tá? Que o Brasil conseguiu mandar lá para a Ucrânia. Acho que já tem uns 2, 3 anos, né? Certo? Mas voltando ao nosso tema, é isso. Isso que é a fé salvífica. E isso faz a comunicação com o primeiro parágrafo que nos diz a justificação é a justiça de Cristo imputada. Já quando a gente fala a fé, esse segundo parágrafo nos define o meio pelo qual sabemos que essa justiça é imputada, ou seja, a fé salvadora, que é viva, operante, acompanhada de frutos e não se limita a uma decisão fria ou uma decisão religiosa ou até mesmo social. Muitas pessoas acham que porque está na moda ser evangélico, agora eu quero ser evangélico. Ou por uma questão social, então por uma questão religiosa, dizem, meu pai e minha mãe vão no culto, então eu vou também, mas Deus não tem netos. Deus tem um relacionamento individual com cada ser humano. Amém? Vamos ao parágrafo 3 da nossa confissão, que nos diz assim: Cristo, por sua obediência e morte, pagou completamente a dívida de todos aqueles que assim são justificados. E, em algum lugar deles, satisfez, em lugar deles, né? Satisfez ao Pai pela pena devida por seus pecados. Esta justificação é inteiramente por livre graça, a fim de que tanto a exata justiça como a rica graça de Deus possam ser glorificados na justificação dos pecadores. Romanos 5 nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a fé, a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. 1 Pedro: sabemos que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados do seu fútil procedimento que seus pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Isaías, texto lá, 400 anos antes de Jesus nascer. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz, a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça. A base da justificação é a obra de Cristo, como a gente já falou. O parágrafo deixa claro que a dívida foi paga por Cristo e não pelo crente. A linguagem jurídica de dívida, satisfação, remete à teologia da substituição penal. Cristo sofreu no lugar dos pecadores. Não é como se Deus esquecesse dos pecados. Ele, sim, puniu em Cristo. Ele não ignorou a lei. Ele foi cumprida em sangue, e o sangue de Cristo. Nós temos que entender o seguinte, que o nosso pecado precisava ser expiado. E nós sabemos que os sacrifícios do Velho Testamento não podiam fazer isso.
Eles não tinham esse poder, eles apenas eram uma representação do que viria no futuro. Por quê? Porque os animais tinham defeitos. Não era sangue puro. Por mais que fizesse o melhor animal, mas o animal tinha erros genéticos, o animal tinha defeitos, enfim. E nós nem estamos falando de defeitos éticos porque os animais não têm ética, não é essa a questão que nós estamos falando. São seres amorais, no caso, né? E não imorais nem imorais, são amorais. Mas, então, a lei era caduca nisso, no sentido de que ela não podia salvar o cidadão. Ela apontava quem Deus era, a situação do homem, e que um dia haveria um Salvador. E todos aqueles que creram lá no passado que viria o Salvador, foram salvos. Assim como hoje nós cremos no futuro, né, que no passado houve um Salvador. Nós que hoje estamos no futuro com relação àqueles que viviam no Velho Testamento, nós cremos que no passado teve um Salvador. E eles que estão no passado em relação a nós, criam que no futuro haveria um Salvador. Deu para entender, né? Então, esse Salvador, ele nos salvou de algum lugar. Quem foi salvo, salvo de algo. Né? Por exemplo, se digam, o paciente foi, esse aí se salvou. Ele se salvou de uma pneumonia, de uma sepse, de uma parada cardíaca, de alguma coisa. E nós somos salvos de quê? Da própria ira de Deus. O Senhor do inferno não é o diabo ou o Satanás e suas hostes. Lá o diabo e suas hostes estarão, isso eu já falei várias vezes aqui, eles estarão estarão recebendo também a punição pelos seus pecados. O Senhor do inferno, se é que pode-se dizer nesse sentido, não no sentido ético, mas no sentido punitivo, é Deus. Lá se beberá o cálice da ira de Deus. É Deus punindo o pecador. Satanás não é um instrumento de Deus para punir os pecadores. Não, isso aí é falácia da era medieval. Isso fazia você, na era medieval, ter medo e dar plata para a igreja. Mas a Escritura nos libertou, só a Escritura. Não é Satanás que é quem vai cumprir a justiça de Deus em nós. Não, é o próprio Deus. E isso deve nos assombrar. Porque se fosse Satanás, vamos ser sinceros, a gente até poderia dar um migué nele, né? Isso que ele é muito melhor que nós. Mas Deus não tem migué. Deus não tem. Isso deve nos assombrar. A situação de estar sem a salvação, para quem não tem a salvação, deve nos assombrar. Porque é a justiça de Deus sendo derramada sobre aquela pessoa. Porém, Deus, aprove a Deus vir à terra e sofrer essa ira contra o pecado nele mesmo, na carne. Por isso que eu digo para vocês, sempre disse, vou sempre repetir, que com certeza a lança não feriu Jesus, não foi o mais difícil para Jesus. A coroa de espinhos não foi o mais difícil para Jesus. Os pregos transpassados, eu não estou dizendo que foram fáceis, tá? Não estou dizendo que não foi com dor. Com certeza foi com muita dor. Inclusive existe um artigo médico muito bem escrito, que saiu no JAMA em 1971, que fala todo o sofrimento de Cristo. Muito bom, um artigo médico perfeito, muito bem escrito pelos colegas. Mostra derrame pericárdico, Jesus com o coração apertado na cruz, morrendo por falta de ar, toda a situação fisiológica. Mas tudo isso é pequeno diante de quando Jesus sente a ira de Deus sobre ele. Na verdade, ele recebe o pecado da humanidade, por isso foi feito o pecado. E esse pecado da humanidade está sobre ele, ao ponto de haver algo sobrenatural, porque a lembrar que Jesus era Deus. E ele diz, Pai, por que me abandonaste? Não faria sentido ele falar isso, Elohi, Elohi, lama sabachthani, se não fosse nesse contexto. Qual? Que o pecado que nos separa de Deus, infundido em Cristo, aconteceu alguma crise em Cristo, ao ponto dele dizer, Pai, por que me abandonaste? E isso, com certeza, foi o que mais doeu em Cristo. A separação do Pai e do Filho. Isso é o que nele foi pago
toda a nossa transgressão. Agora vocês conseguem entender quão patético, essa é a palavra, ou quão infantil é alguém acreditar que acender uma vela vai perdoar um pecado? Olha a profundidade do sacrifício que Deus fez por nós para pagar os nossos pecados. Para a gente acreditar que uma boa obra pode nos limpar a barra com Deus, é brincadeira. Chega a ser infantil. Mas quando nós olhamos a profundidade das Escrituras, nós entendemos. Então, talvez é difícil falar para aquele irmão, para aquela pessoazinha, nosso vizinho, que a gente está evangelizando, que não conhece a graça, que acender uma vela não vai fazer diferença para ele. Que rezar X, Pai Nossos, ou que se ajoelhar no milho, não vai fazer diferença. Porque a única coisa que pode fazer diferença para pagar o preço pelos nossos pecados é o sacrifício vicário. Quando fala assim, vicário, é algo no lugar de, né? Ou seja, Jesus no nosso lugar. A única coisa que pode, então, ser levado em conta para perdão dos pecados é o sacrifício vicário de Cristo. Solo Christus. Sola Escritura, sola Fide, solo Christus. E a justificação é inteiramente graciosa. A ênfase recai, novamente, que nada em nós motivou Deus a justificar. O motivo da justificação está somente em Deus. Ele nos amou. Pronto. O propósito de justificação é glorificar, mostrar a glória de Deus por meio da graça. Toda a doutrina da salvação precisa nos levar à adoração. Se uma teologia não te faz cair de joelhos em gratidão, é porque você não entendeu o Evangelho. Pensem, para um coração atribulado, seu débito já foi pago. Se você tem algum pecado que está sendo acusado em você, mas eu não posso me achegar a Deus porque eu ainda faço isso. Eu não posso, eu não sou de Deus porque eu ainda caio na tal coisa. Não, o teu pecado foi perdoado. Foi perdoado. Vem, vamos andar junto com os irmãos. Vamos andar em santidade, é verdade. Mas vem, teu pecado foi perdoado. Cristo morreu por todos os pecados. E também isso nos leva contra o legalismo. Todo esforço para completar a salvação é uma afronta à cruz. Aqui, uma vovozinha ou um vovozinho que sai daqui e vai até Nossa Senhora da Aparecida para encostar a mão numa estátua ou em alguma coisa, está tão fora quanto alguém que vem no culto, ouve o Evangelho e dá o dízimo achando que isso salva. Ambos estão indo para o mesmo lugar, chamado inferno. Mas como assim? Cuide para que você não queira completar a obra que Cristo fez. E o Evangelho não é uma proposta de negociação com Deus, mas a proclamação que Ele já nos reconciliou. Quando eu tive o privilégio de evangelizar alguns aqui, a Silvana, é o que eu falava, Jesus te reconciliou. Quando nós conversávamos, né, irmão? Quando nós conversamos, Jesus nos reconciliou. Não é nosso esforço, não é a igreja, não é o dízimo, não é o batismo, não é a placa, não, é Jesus, o nosso Salvador pessoal. E o parágrafo 4, e aí nós chegamos lá logo já no fim, vem o 5, mas nós vamos andar um pouquinho mais rápido, nos diz: Deus decretou desde toda a eternidade justificar todos os eleitos, e no tempo oportuno Cristo morreu por seus pecados e ressuscitou para a sua justificação. Todavia, eles não são justificados pessoalmente, até que no devido tempo o Espírito Santo lhe aplique eficazmente Cristo. Eu vou ler as bases em Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. E vocês serão abençoadas todas as nações. Em você serão abençoadas todas as nações. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E aí
Colossenses também, mas a gente vai voltar para o texto. A Escritura afirma que a justificação não é a reação divina à fé do homem, mas um decreto eterno. Deus já decretou. Parte do plano soberano de Deus para seus eleitos. Isso é coerente com a doutrina da eleição incondicional. Deus determinou justificar os seus desde a fundação do mundo, e isso tira de nosso meio toda e qualquer doutrina, seja ela arminiana, seja ela complementarista. Não, Jesus nos salvou antes da fundação do mundo, pela sua presciência, pela sua vontade, pelo seu amor, e não porque ele previu que nós cremos. Não, pela sua benignidade, ele salvou os seus eleitos, e não por causa que os seus eleitos iriam responder pela fé. E, obviamente, que essa salvação é aplicada num tempo. A gente está, diferente de Deus, que é atemporal, nós estamos presos a isso chamado tempo. Também não tão presos assim, porque hoje nós sabemos que a velocidade interfere no tempo, né, professor de física? Então, sabemos que não estamos tão presos, quer dizer, estamos presos, mas não da forma como a gente conhece, né? Mas, enfim, Deus não está preso ao tempo, logo, para ele, logo o decreto dele, que é eterno, nos é aplicado individualmente, e cada um, quando recebe a fé, quer dizer, quando tem os seus olhos abertos pelo Espírito Santo, e recebe a fé, e proclama essa fé. Cristo morreu e ressuscitou para a justificação. A obra de Cristo é central, a sua morte é que pagou a culpa, como a gente já viu até então. E isso nos dá segurança na soberania de Deus, uma urgência evangelística, e evita o erro evita o erro de que o homem já nasce justificado. Não, é o pecador, ele é justificado no tempo quando crê. A lembrar, mesmo Deus não estando preso ao tempo, nós assim estamos. Valorize a obra do Espírito. O Espírito não é um extra na salvação, é ele quem torna o decreto real de Deus eficaz na nossa vida. E entrando no último parágrafo, que aí a gente vai também dar término à nossa disposição, diz: Deus continua a perdoar os pecados daqueles que são justificados, embora eles nunca possam cair do estado de justificação, podendo, contudo, por seus pecados, cair no desagrado paternal de Deus. Nessa condição, eles não recebem o reavivamento de sua face, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão, renovem a sua fé em arrependimento. Eu quero falar sobre isso, porque essa aqui é uma aplicação interessante e é importante que a gente fale sobre isso. Vamos lá nos versículos. Mateus 6,12 diz: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Faz parte da oração do Senhor. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém arrancará as pessoas, né, da minha mão. Salmo 89, 31 e 33 diz: Se violarem os meus estatutos, e não guardarem os meus mandamentos, então os castigarei com vara as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade, mas não retirarei deles a minha bondade. Passa 2 slides e deixa o último slide em aberto. Pode passar mais um? Aí, esse aí. Então, nós vamos então comentar sobre isso. O quê? André, mas o que acontece quando eu peco? Bom, você não cai da graça da salvação, mas você perde comunhão com Deus Pai. Exemplo: imagina uma criança que desobedece o seu pai. Você acha que teu pai fica feliz com você quando você desobedece? Mas o teu filho deixa de ser teu filho quando ele desobedece? Não. Você deixa de dar comida para o seu filho quando ele desobedece? Não. Existe, na verdade, uma desobediência, que é a desobediência total. Qual? Quando nós não reconhecemos Jesus como único Senhor e Salvador. Essa desobediência é o pecado imperdoável que nós já vimos ali. Mas isso não é, esse pecado imperdoável
não ocorre para quem é crente. Quem creu genuinamente e foi salvo, não tem como cometer esse pecado imperdoável. Porque se cometer, significa que ele nunca foi salvo. Que é o quê? O abandono da fé, a apostasia total da fé. Significa o quê? Quando a pessoa nega Jesus como Senhor e Salvador. Ah, mas ele esteve no meio de nós, ele viu algumas coisas acontecerem, ele viu dons acontecerem, como diz em Hebreus capítulo 12, se não me engano. Ele viu, no meio dele, pessoas foram curadas e agora ele abandonou a fé. Bom, Deus usou ele, ele foi usado por Deus, mas ele em nenhum momento era aprovado por Deus. Ser usado é diferente de ser aprovado. Todos nós aqui buscamos ser aprovados. E quando aprovados, também usados. Contudo, Deus usa o animal, como usou a mula de Balaão, porque ele não pode usar a nós mesmos, mesmo sendo nós não salvos. E isso acontece. Deus às vezes fala através da boca de um ímpio. Acontece. Porém, quem é salvo nunca perderá a salvação. Ok, André, mas exceto essa questão do pecado imperdoável, que eu já entendi que eu não tenho como pecar esse pecado, já que eu fui salvo. Quando eu peco, o que acontece? A Bíblia nos dá a ideia de que nós vamos perdendo comunhão com Deus, vamos perdendo a alegria da salvação, vamos entrando em dúvidas. É verdade que Deus não deixa aquela fé morrer, porque a doutrina, Deus vai fazer fiel e justo para completar a boa obra que ele mesmo iniciou. Contudo, Deus nos ensina a pedir perdão e nos arrependermos. Por quê? Para que nós voltemos à comunhão com Deus. Para que a gente volte a ter a alegria da salvação. Então, talvez se hoje nós não estamos tão alegres com aquilo que Cristo fez por nós, talvez é porque nós colocamos muitas coisas no nosso coração, no nosso dia a dia, que vão nos afastando de Deus. Eu não estou acusando ninguém, eu estou dizendo que isso pode acontecer. E nós, colocando coisas estranhas, fogo estranho, vamos dizer assim, colocando no nosso dia a dia, nós vamos perdendo a alegria do Espírito, nós vamos perdendo a comunhão com Deus. Eu costumo dizer que um menino que anda muito com o pai, ou uma menina que anda muito com a mamãe, ela vai se tornando parecido com a mãe e com o pai, e o menino com o pai. Mas o menino que não tem comunhão com o pai vai cada vez parecer menos. E vai cada vez mais perder a alegria de estar com o pai. Tudo bem, ele pode se arrepender, como fez o filho pródigo, e voltar à sua família. E assim é a vida com Deus. Se nós não nos arrependermos, não pedirmos perdão, e não nos voltarmos para Deus, nós vamos perdendo essa alegria da salvação. E aí nós vemos, o perdão é um estado imutável. No texto, afirma que algo profundo e pastoralmente consolador. O que? A justificação é definitiva, mas o perdão é contínuo. Ou seja, mesmo após sermos declarados justos, ainda pecamos. E Deus continua a nos perdoar. 1 João 1,9. Esse perdão não é o perdão judicial. Qual o perdão que não é o judicial? O segundo perdão, quando a gente pede perdão, pois já fomos absolvidos da condenação. Mas esse segundo perdão é um perdão relacional. Restaura a comunhão com o Pai. Conseguem entender? Quando nós pecamos hoje, nós não perdemos a salvação, mas nós perdemos comunhão. Então, quando Deus pede, vá, arrependa-se, perdoa os nossos pecados, como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, significa o quê? Que esse segundo perdão é um perdão relacional. Tem a ver conosco, como servos, filhos, termos comunhão com Deus. E não com a salvação. Há uma imutabilidade da justificação. Os crentes jamais perdem sua justificação. Isso rejeitaria qualquer ideia de pecado que possa ser pecado que perca a salvação. Mesmo caindo em pecado, o crente não perde sua posição legal diante de Deus. Qual? Declarado justo, pois a justiça de Cristo permanece imputada. E isso alinha-se com João, por exemplo, 10, 28, que diz, jamais perecerão, eles jamais perecerão. Mas há sim um desprazer paternal de Deus com aqueles que pecam.
como diz em Salmos 89, 33, mas não retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Ou seja, é possível o crente ser salvo, mas andar sem alegria, sem a paz, sem a intimidade com Deus. O pai amoroso continua sendo o pai do filho que desobedece, mas perde a comunhão. E o filho perde de estar com o pai. Nesse caso, não é Deus que perde por não ter a gente, somos nós que perdemos de andar com o nosso pai. A confissão ensina que o crente precisa se humilhar, confessar, buscar o perdão e renovar a fé para restaurar o brilho do favor divino. Olha lá, nós vemos o Salmo 51, que é Davi pedindo perdão a Deus. Essa restauração é relacional, não judicial, como a gente já viu. É o que vemos lá então naquele Salmo 51, quando Davi clama: restitui em mim a alegria da tua salvação. É isso que Davi estava pedindo. Não pedimos nova justificação, mas renovação de comunhão com Deus. E aí nós podemos ter confiança e descansarmos na obra de Cristo. Nós precisamos de uma confissão contínua, confessar nossos pecados, nos arrepender, pedir transformação, auxílio do Espírito Santo, para que nós tenhamos comunhão e nos pareçamos cada vez mais com Cristo. A vida cristã não é sem luta. Ou seja, o texto reconhece que os crentes ainda pecam e tropeçam. Isso não legitima o pecado ou a licenciabilidade, mas ensina que o caminho da restauração é sempre aberto pela graça. Aí, nesse contexto, a figura do Cristo Redentor está de braços abertos no sentido de salvação, ok? A todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, mas também no sentido de reconciliação, no sentido de comunhão, no sentido de arrependimento, como aquele pai do filho pródigo. Se a disciplina de Deus ela é amorosa, se há um desconforto espiritual, perda de alegria, a disciplina na vida do crente é uma expressão do amor paternal, e não de seu abandono. Ninguém gosta de ser disciplinado pelo seu próprio pai ou pela sua própria mãe, e não gosta de ser disciplinado por Deus porque dói, mas traz bons frutos. Traz bons frutos, traz uma reconciliação, traz uma transformação, traz uma vida diante de Deus. Cultive o arrependimento contínuo. Eu termino dizendo que a justificação é irrevogável, mas a comunhão com Deus pode ser interrompida pelos nossos pecados. Assim o crente não teme perder sua salvação, mas deve temer perder a alegria, a presença de Deus. Portanto, viver como justificado é mais do que descansar na segurança eterna, é cultivar diariamente um coração humilde, sensível ao pecado, rápido em confessar, pronto a se arrepender. O Pai não nos abandona, mas deseja filhos que permaneçam perto, com o coração quebrantado e os olhos voltados nele. Que a nossa oração seja como a de Davi. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. E eu termino dizendo as últimas palavras de Cristo, quando Jesus expira, morre, dá seu espírito, Ele diz, tetelestai, tudo está consumado. Esse termo, talvez quem fez direito ouviu falar sobre esse termo. Esse termo é tá pago, tá quite, tá pago. E esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui, porque tetelestai, tá pago. Ele pagou por nós. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é santo, santo. E mesmo nós sendo pecadores, o Senhor aprove a Ti vir até nós e morrer pelos nossos pecados, Deus. De uma forma cabal, de uma forma para sempre. De uma forma que não há mais volta, Senhor. Aquele que crê não cai da graça. Deus, e poder ter a firme segurança na Tua salvação é tão maravilhosa. Nos põe de joelhos, nos humilha diante do Senhor, a Tua maravilhosa graça. Também, Deus, nos faz rápido, sensíveis ao pecado, rápidos em pedir perdão e nos reconciliarmos contigo, porque Teu é o poder, Teu é o reino, Teu é os domínios sobre tudo e todos, e Tu é a bondade, Tu é a misericórdia, o Senhor é quem veio e nos salvou quando éramos ainda pecadores, nos amou primeiro
e por isso podemos amar. O Senhor nos chamou, nos salvou, nos justificou, e por isso hoje podemos, Deus, curtir o Tetelestai, porque tudo está consumado, e por isso podemos estar aqui contigo. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.